a tomada final, a família, daí a menina vai fazer o almoço para a família, a mãe vai junto para ajudá-la, o pai fica sozinho no andar de cima. O pai abre a porta do quarto do Jamie, entra. É uma cena muito triste. O diretor foi tão feliz porque de um lado do quarto você tem uma cama com um ursinho de pelúcia. Um quarto absolutamente infantil. Daí vira para o lado, a outra parede, você tem um suporte para computador, você tem um computador de torre, você tem toda a parafernália de informática e toda a parafernália de um adolescente, da criança virando jovem, aquela coisa exatamente o que torna a adolescência um momento tão delicado, tão difícil. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por se juntarem a nós nesse nosso vídeo, que é uma continuação, né, dos vídeos anteriores onde nós estamos tratando sobre a série adolescência. Eu acredito que em português está adolescência. É o seguinte, hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós falamos sobre os policiais, nós falamos sobre o ambiente, falamos sobre a entrevista que houve naquela minissérie. É uma minissérie muito bacana, vale a pena assistir. Isso que nós estamos fazendo aqui não tem valor de spoiler, não tem muito como ser spoiler. Então você pode ficar tranquilo, pode assistir o vídeo para depois assistir a minissérie, ou se você quiser, que eu recomendo mais, você assiste a minissérie e depois vê os nossos vídeos. Pode ser uma experiência muito interessante. Enfim, hoje então na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre a família, né? Os policiais, o ambiente da escola, depois uma entrevista extremamente tensa que ocorre entre o menino e uma psicóloga forense que é paga para... porque isso é importante no filme, que acaba fazendo uma avaliação dele. Eu já andei vendo comentários, as pessoas falando, essa cena com a psicóloga é muito longa. Não é. Se você está acostumado com um filme cheio de efeito especial e que bastante rainho, gente desaparece, gente aparece, gente voa, está acostumado com esse tipo de coisa, realmente aqui é diferente. Tem que sentar um pouquinho, sossegar o facho e prestar atenção, porque é uma cena extremamente dinâmica. Ela não é longa. Na minha opinião, não é uma cena longa, é um diálogo longo, ao estilo Wim Wenders. Quem conhece esse cineasta alemão, Wim Wenders, ele dirigiu Até o Fim do Mundo, Paris, Texas e alguns outros filmes memoráveis aí, tá? Então é um diálogo longo, mas não é enfadonho e nem é cansativo. O diretor acertou o ponto, a densidade então vale a pena ver. Por fim, passam-se então 14 meses. Após 14 meses, você tem uma cena da família, né? O Jamie, o menino que matou a coleguinha, está detido, está preso, está aguardando o julgamento. E a família está tendo a vida dela, então as coisas estão acontecendo e tudo. A irmã aparece um pouco mais velha do que apareceu inicialmente. Os pais são os mesmos atores, mas a vida segue, né? Então eles estão tocando a vida e tudo. E acontece mais ou menos uns 5 minutos assim, que no começo, ali, ele tem uma van de trabalho, que tá lá escrito, encanamento. Uma van muito bonita, por sinal, né? Um negócio bem pintadinho, né? E aí o que acontece é que alguns garotos do bairro passam e picham a van dele com alguma coisa. Sinceramente eu não me recordo agora que palavra que era, mas uma coisa como tarado, maníaco, perverso, pervertido, uma coisa assim. E aí ele sai para trabalhar, ele dá de cara com essa pichação. Não precisa trabalhar nada, é aniversário dele. Ele sai e dá de cara com a van pichada. Aí olha assim, né? Pergunta para a vizinha se a vizinha sabe quem foi. Passa os garotos de bicicleta e xingam. Aí ele percebe que os garotos deveriam ter parte naquilo, né? Daí o que acontece é que ele sai para
para ir pro centro de compras para tentar comprar alguma coisa, uma tinta que substitua aquela tinta da pichação, um negócio chato. Aí o que acontece é que lá os garotos aparecem lá, os mesmos garotinhos de bicicleta na frente da casa aparecem lá e ele bate em um. E aí ele acaba manifestando uma fúria. Então esses garotos vandalizaram, e isso engendrou uma resposta violenta. Ele acaba se mostrando crescentemente agressivo e acaba confessando ter tido um pai, ele próprio teve um pai violento e abusador. Comportamento esse que ele prometeu para si mesmo que ele não repetiria com os filhos dele, né? Por fim, eles estão voltando para casa e aí o celular do pai toca, o celular coloca em Bluetooth, coloca no alto-falante do carro para todo mundo ouvir. Vira uma conversa pública sem que o menino saiba, ele não percebeu que estava em viva voz. Daí todo mundo está ouvindo. Aí ele diz assim: pai, olha, tudo bem, parabéns, viu? Tá? Olha, eu acho que hoje não é um dia o melhor dia do mundo para fazer isso. Mas aí o pai falou: não, mas fala o que foi, o que aconteceu, o que está acontecendo com você na prisão e tal. Sábado estaremos aí na visita, pode ter certeza. Ele falou: não, pai, eu decidi mudar o meu pleito. Em vez de dizer no julgamento, em vez de me declarar inocente, eu vou me declarar culpado. Eu vou me declarar não inocente. Eu acho que é mais... Enfim, gagueja, fala, explica. E a família aceita. Né? O pai aceita, a mãe aceita. Daí começa a haver uma discussão, obviamente, né? Os pais começam a discutir, famoso, onde foi que nós erramos, né? E aí vai uma discussão longa, mas aí começa a entrar em cena uma pessoa que estava absolutamente secundária na trama, que era a irmã do Jamie. Ela começa a se expressar e você vai percebendo o impacto, o grau do sofrimento que essa menina teve com o caso. Aí o que acontece? Ela no primeiro episódio, ela simplesmente aparecia na delegacia digitando e dizendo que não podia voltar para casa por causa da bagunça que tinha acontecido. E depois ela sumiu. Daí ela reaparece e ela acaba contando o grau de sofrimento, porque os pais falaram: não quer saber? Vamos fazer o seguinte, ele vai ser condenado, o pessoal aí da vizinhança já está pegando no nosso pé, vamos embora, vamos para outra vizinhança, vamos para outra cidade e lá a gente começa do novo, do zero. A Lisa fala assim: não, eu acho melhor não. Mas por quê? Não, porque a gente vai para uma cidade nova. No começo ninguém sabe de nada. Dali a pouquinho o boato começa a chegar. Quando o boato chegar, o que a gente vive aqui, a gente vai viver na outra cidade também. Não adianta correr disso. A gente vai ter que realmente... E a partir dali, as decisões que a filha vai tomando, as decisões vão norteando os pais. Os pais vão se mostrando cada vez mais perplexos, vencidos. Por quê? Porque o filho assumiu a responsabilidade, assumiu a culpa jurídica pela morte da menina e realmente vai cumprir a pena. Toda a articulação que a gente vê no primeiro capítulo, o advogado já falando: olha, não fala isso, não fala aquilo. O advogado nem sabia o que tinha acontecido, mas já estava dizendo o que podia falar, o que é que não podia. Então você imagina que tem, no decorrer da história, tem uma estratégia jurídica muito bem montada. Só que tudo isso vai por terra no momento que o garoto fala: eu vou assumir que eu tenho culpa. Então ali game over, ali acabou. De uma certa forma, os pais chegam ao ponto em que não há mais o que fazer. Aí começa: onde foi que nós erramos? Aquela conversa, né? Um fala isso do outro, o outro fala isso de um. Mas eles não brigam. Eles só se mostram perplexos. Por fim, o pai
a cena, a tomada final, a família, daí a menina vai fazer o almoço para a família, a mãe vai junto para ajudá-la, o pai fica sozinho no andar de cima, o pai abre a porta do quarto do Jamie, entra, é uma cena muito triste. E aí ele olha e o diretor foi tão feliz porque de um lado do quarto você tem uma cama com um ursinho de pelúcia. É uma cena, um quarto absolutamente infantil. Daí vira para o lado, a outra parede, você tem um suporte para computador, você tem um computador de torre, você tem toda a parafernália de informática e toda a parafernália de um adolescente. Então você tem aquela sensação de um jovem, você tem aquela sensação da criança virando jovem, aquela coisa exatamente o que seria um adolescente, exatamente o que torna a adolescência um momento tão delicado, tão difícil. E por fim, ele pega o urso de pelúcia que está em cima do travesseiro. Ele levanta a coberta da cama, ele pega o urso de pelúcia, coloca com a cabeça no travesseiro, cobre com a coberta, deita, beija, chora e diz assim pro ursinho de pelúcia: eu deveria ter pensado melhor, eu deveria ter estado mais atento. Ele fala assim: I should have known better. Eu deveria ter sido mais esperto, eu deveria ter sido mais atento, né? E aí termina, né? De uma maneira trágica. Por que eu falo trágico? Eu falo trágico no sentido do teatro grego. Aqui que é a comédia. A comédia no grego, pro grego antigo, não era uma peça que você dava risada, que nem hoje em dia. A comédia era uma peça que terminava bem. O herói, o protagonista prevalecia. Tragédia, o protagonista perecia perante a trama. Nesse caso é isso, um pai que foi pego, uma mãe foi pego de surpresa um dia com a polícia invadindo a casa para descobrir que na noite anterior o filho tinha cometido um crime que ele não estava admitindo, e depois ele passa toda a dificuldade, você vai revendo o retrato de toda a dificuldade que a criança, o adolescente experimentou na escola, toda a dificuldade que ele tem de lidar com as coisas que se passam com ele, que a gente vê isso claro na entrevista da psicóloga. E aí, por fim, a estratégia da família sendo coroada de fracasso, no sentido, não saiu do jeito que eles queriam, né? Então, esse é o término trágico do seriado. Algumas perguntas a gente deixa no final, que é o seguinte: para quem assistiu a série, aqui já é mais para quem assistiu, né? Então, 4 capítulos de 1 hora. Você mata isso em uma semana. Aí começa na segunda, na quinta, você já terminou a minissérie. Quem é o protagonista da minissérie? Essa é a pergunta. Essa minissérie é a história de quem? É dos policiais? É dos pais? É do menino? De quem que é? Pois é, aqui eu vou dar um spoiler. Então, se você quer realmente ver primeiro a minissérie, vai lá e vê primeiro, depois você volta aqui. Mas a história, na verdade, é da menina. A história, na verdade, é da Lisa. A Lisa mal aparece, mas você percebe que ela é o fio condutor de toda a trama. Não porque ela tenha falas, né? No segundo e no terceiro episódio ela não aparece. Aparece no primeiro, ela aparece no último. Nenhum outro parente, nenhum outro dos pais, não é o criminoso, não são os colegas do criminoso, não são os policiais. Tem uma história muito bonita que a gente vai citar sobre um dos policiais, mas é um pouquinho mais à frente. E por quê que eu ouso dizer que ela é a protagonista? Por causa do nome da série. Série como é que chama? Adolescence. Muito bem. Quem é
o adolescente mais típico que existe? É a menina ou é o menino? Já sabemos, o mais porco é o menino, que não toma banho, usa 3 vezes a mesma meia para jogar bola. A gente sabe, o adolescente menino é o Porkowski, não há dúvida. Mas eu perguntei qual é o adolescente típico. O típico é a menina. Por que eu digo isso? Por que eu digo que é adolescente? Porque o ser humano típico é a mulher. Por quê? Porque ela é que detém a possibilidade da reprodução. Homem não engravida. Eu sei que nós vivemos aí uma época que existe o império do imaginário. Só que o nosso organismo não imagina. Nosso organismo é soberano, né? Claro, você pode fazer algumas modificações nele, você pode fazer certos manejos biológicos, mas esquece, você pode mudar de gênero. Pode, aparente, pode, você pode inibir um hormônio masculino e você pode feminilizar a sua aparência. Perfeito. Só que você não feminiliza o seu DNA. Seus cromossomas, se você for um homem, continuam sendo XY. Se você parar de inibir os hormônios masculinos, você vai automaticamente voltar a masculinizar. O mesmo vale para o outro gênero. Eu não estou aqui condenando absolutamente nada, não estou tomando nenhuma posição, só estou falando que o que quer que seja que você faça, que contraria o biológico, contraria o organismo, é um esforço fadado a de vez em quando você perde. É uma vitória relativa sempre, né? Isso vale para doenças, isso vale para condições clínicas, isso também vale para o nosso gênero. Então, nesta luz, quem é o adolescente que carrega com mais força o ônus, o peso da reprodução? É a menina. Tanto que você vê, a lei anti-aborto, toda essa discussão que nós tivemos recentemente, nunca foi sobre o aborto, foi sobre a legalização do aborto. O debate foi jurídico, não foi de saúde. O debate foi jurídico, não foi social. É um debate jurídico. O que é crime e o que não é crime. É isso e nada mais. Enquanto a discussão fica nesse âmbito, ela é fraca, porque ela deixa de ouvir a única pessoa que pode ser ouvida. Quem é? A adolescente que tem vida sexual. E ela carrega todo o peso da reprodução no ombro dela. Essa história, criminaliza, descriminaliza. Amigo, você não pegou você não arranhou nem a superfície do problema. Você está brigando com retóricas. Você é a favor, você é contra, você está brigando com uma retórica. Você nem arranhou a superfície do problema. Agora, a Lisa e a adolescente menina experimentam o ônus dessa decisão, o ônus do que eu chamaria a gestão da vida sexual. Muitas vezes elas podem ser cobradas com violência. Tivemos recentemente uma menina assassinada de uma maneira brutal por um assassino serial que é um stalker. E ficava armazenando fotos e informações dela e de um punhado de meninas, simplesmente porque sim. Então ela morreu por quê? Simplesmente porque ela era uma menina, era uma adolescente. Ponto. Então, isto é importante. O adolescente típico, sobre quem recai todo o ônus da adolescência, é a menina. Não é o menino. Né? Quer dizer, não é que não recai, mas eu quero dizer o seguinte, a problemática típica da adolescência é a problemática da menina. Tá? Então nós vemos o quê? Todo ônus dialético recai sobre os ombros da menina. E na série não foi diferente. Então, nós vemos esse aspecto que, na verdade, a coisa acertou a irmã quase tão em cheio quanto nele. Sobre outros aspectos pegou mais. E ele está na cadeia.
Ele não está lá sendo xingado de manhã, de tarde e de noite, encontrando o carro da família sendo pichado. Ele está protegido. Ela está exposta. Então, esse é um aspecto importantíssimo, né? Do que é preciso ser feito para o adolescente que não é transgressor. O adolescente que não é criminoso. E esse cara? E esse moleque? Essa moleca? Que está tentando fazer tudo certo. Mas sobre o ombro deles recai o peso de milhares de anos de civilização e de expectativas e responsabilidades nem tanto, eu não estou falando aqui no sentido do dever, responsabilidade do fato que você é responsável pelo fato de existir. E tudo isso recai sobre essa molecada. E recai a partir predominantemente dos pais e da escola. E às vezes esses pais e essa escola ainda carregam o próprio ônus da própria incoerência. Daí você pega lá um pai que era pacato, o menino fala que o avô era legal, depois o pai conta que o avô era um abusador, batia, ele próprio tinha essa briga, daí você vê o drama desse pai com a fúria. Agora, mais importante ainda, é o drama da mãe que foi complacente. Complacente em que sentido? Ela não trouxe nenhum tipo de freio a essas crises, como é que se fala? Ataque de pelanca. Não, ataque de pelanca. O cara tem um ataque de pelanca, quebra todo o estúdio dele, que é o que ele fez lá. Ele tinha uma oficina ou um galpão, ele quebrou tudo lá dentro, a mãe assistiu e deixou, e as crianças riram. Depois também, todas as cenas que ele baixa o barraco, começa a querer pegar os moleques que picharam o carro, bater, ela também não teve uma atitude mais proativa, presente no sentido de frear aquilo. Ah, mas ela podia apanhar. O seriado inteiro falou, ele não relava o dedo, ele não relou um dedo na mãe, ele não relou um dedo na família. Ele honrou a promessa dele. Só que assim, a parede da casa podia levar todas as porradas do mundo. Então, por fim, nós temos ainda alguns outros. Eu vou parar aqui para a gente continuar, dar um break e a gente volta em seguida.